Boa noite aos nobres vereadores, funcionários que nos assessoram e os internautas que nos estão assistindo. Câmara Municipal de Manduri, 18ª Sessão Extraordinária de 14 de dezembro de 2022. Invocando a proteção divina e havendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a sessão extraordinária no plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Está em votação a ata da 19ª Sessão Ordinária realizada em 12 de dezembro. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 95 das comissões ao projeto de lei 93 de 2022, que dispõe sobre alterações de lei número 2421, de 2 de dezembro de 2022, de outras providências. Boa noite a todos, nobres colegas, os funcionários que nos assessoram e também as pessoas que porventura nos acompanhem pela internet. Parecer no 95, de 13 de dezembro de 2022. Parecer conjunto das comissões de legislação, justiça e redação final e finanças e orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 093/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei 2.421, de 2 de dezembro de 2022 e da outras providências. A proposta em questão foi lida na 19ª Sessão Ordinária de 2022, realizada em 12 de dezembro de 2022. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal, jurídico nos termos do regimento interno desta Casa. Em sequência, a proposição foi discutida pela Comissão de Finanças e Orçamento para que fossem analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno. O projeto em tela visa implantar as emendas impositivas na execução orçamentária de 2023. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei 093/2022. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme o artigo 146, item 3 do regimento interno, sendo o voto nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, sala das comissões, em 13 de dezembro de 2022. Assina os vereadores Marla Cristina, Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, José Carlos Mingardi, Cristiano Vicente Davi, Mari de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão. A seguir, passaremos a votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao secretário que faça o sorteio. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Meire de Souza Lopes. Sim. Anésio Rinaldi Júnior. Sim. O projeto de lei 93 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 96 das comissões ao projeto de lei 94 do Executivo, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes PPA 2022-2025 e LDO por 2022. Abertura de crédito suplementar ao orçamento 2022 e outras providências. Parecer número 96,
de 13 de dezembro de 2022. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 094/2022, de autoria do Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 no valor de R$ 718.589,97 na seguinte conformidade: R$ 500.000, pavimentação e recap de vias, obras e instalações. R$ 218.589,97, pavimentação e recap de vias, obras e instalações. Para a cobertura de crédito adicional, dos créditos adicionais suplementares, serão utilizados os seguintes recursos: excesso de arrecadação, R$ 500.000, SDR EXP 2022/02-4718. Anulação parcial, R$ 218.589,97, pavimentação e recap de vias, obras e instalações. A proposta em questão foi lida na 19ª sessão ordinária, realizada em 12 de dezembro de 2022. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise dos seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Em continuidade ao processo legislativo, pela Comissão de Finanças e Orçamento, foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim sendo, não havendo assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a essas comissões analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 094/2022. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para a aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, sala das comissões, 13 de dezembro de 2022, assinam os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, José Carlos Mingardi, Cristiano Vicente Davi, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão. Seguir, passarmos a votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao secretário que faça... Cícero Aparecido de Barros. Sim. Anésio Rinaldo Júnior. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Meire de Souza Lopes. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes. Sim. Projeto de Lei 94 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 97 das comissões ao projeto de lei 95 de 2022 do Executivo, que dispõe sobre inclusão e alteração de metas diretrizes do PPA 2022-2025, LDO para 2022, abertura de crédito suplementar ao orçamento 2022 e de outras providências. Parecer no 97, de 13 de dezembro de 2022, parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 095, de autoria do Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 no valor de R$ 507.362,21, na seguinte conformidade: R$ 500.000, pavimentação e recap de vias, obras e instalações, R$ 7.362,21,
pavimentação e recap de vias, obras e instalações. Para a cobertura dos créditos adicionais suplementares serão utilizados os seguintes recursos: excesso de arrecadação, R$500 mil, processo número 2022, 124.8612. Anulação parcial, R$ 7.362,21, pavimentação e recap de vias, obras e instalações. A proposta em questão foi lida na 19ª sessão ordinária de 2022, realizada em 12 de dezembro de 2022. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise dos seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Em continuidade ao processo legislativo, pela Comissão de Finanças e Orçamento, foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essas comissões analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 095/2022. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação de voto favorável, da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões. Em 13 de dezembro de 2022, assinam os vereadores Mara Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, José Carlos Mingardi, Cristiano Vicente Davi, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. A seguir, passaremos a votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor ao projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora que faça o sorteio. Cristiano Vicente Davi. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Edson Durante Júnior. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Meire Souza Lopes. Sim. Anésio Rinaldi Júnior. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. O projeto de lei 95 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 98 das comissões ao projeto de lei 96 do Executivo, que dispõe sobre a inclusão ou alteração de metas e diretrizes da PPA 2022-2025, LDO para 2022, a abertura de crédito suplementar ao orçamento de 2022 e da outras providências. Parecer número 98, de 13 de dezembro de 2022. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 098/2022 de autoria do Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 no valor de R$ 721.127,67, na seguinte conformidade: R$ 500 mil, infraestrutura urbana, obras e instalações, R$ 221.127,67, infraestrutura urbana, obras e instalações. Para a cobertura dos créditos adicionais suplementares serão utilizados os seguintes recursos: R$ 500 mil, excesso de arrecadação, R$ 500 mil, processo 2022, 135.2011, anulação parcial, R$ 221.127,67, pavimentação e recap de vias, obras e instalações. A proposta em questão foi lida na 19ª sessão ordinária de 2022, realizada em
12 de dezembro de 2022. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos no artigo 150 e parágrafos do regimento interno desta Casa, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Em continuidade ao processo legislativo, pela Comissão de Finanças e Orçamento, foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a essas comissões analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 096/2022. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2022, assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, José Carlos Mingardi, Cristiano Vicente Davi, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão. Seguir passar na votação. Regimento, conforme o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao secretário que faça o sorteio. Anésio Rinaldo Júnior. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Mendes Souza Lopes. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Projeto de lei 96 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 99 das comissões ao projeto de lei número 97 do Executivo. Dispõe sobre a inclusão, alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025. LDO para 2022, abertura de crédito especial ao crédito suplementar ao orçamento de 2022. Parecer número 99, de 13 de dezembro de 2022, parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 097, de autoria, /2022, de autoria do Executivo, que objetiva abrir créditos adicionais especiais e suplementares ao orçamento de 2022 no valor de R$ 725 mil, na seguinte conformidade. Especial, R$ 650 mil, manutenção e conservação de rodovias, equipamentos e manutenção permanente. Suplementar, R$ 75 mil. Manutenção e conservação de rodovias, equipamentos e material permanente. Para a cobertura dos créditos adicionais e suplementares, serão utilizados os seguintes recursos: excesso de arrecadação, R$ 650 mil, SDR, demanda 04-5316. Anulação parcial, R$ 75 mil, pavimentação e recap de vias, obras e instalações. A proposta em questão foi lida na 19ª sessão ordinária de 2022, realizada em 12 de dezembro de 2022 e tramita em regime de urgência nesta Casa. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticáveis e lógicos, nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Em continuidade ao processo legislativo, pela Comissão de Finanças e Orçamento foram analisados seus aspectos
previsto no artigo 51 do Regimento Interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumprem a essas comissões analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei 097/2022. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para a abertura de crédito adicional especial e suplementar dependerá para a aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 13 de dezembro de 2022, assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, José Carlos Mingardi, Cristiano Vicente Davi, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. A seguir, passaremos a votação de acordo com o regimento interno. Será nominal. O vereador for a favor responderá sim, o vereador for contra responderá não. Peço à secretária que faça o sorteio. Edson Durante Júnior. Sim. Meire Souza Lopes. Sim. Anésio Rinaldo Júnior. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Altino Faria dos Santos. Sim. O projeto de lei 97 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer número 100 das comissões do projeto de lei 98 do Executivo, que dispõe sobre inclusão, alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2022, a abertura de crédito especial ao orçamento de 2022 e da outras providências. Parecer número 100, de 13 de dezembro de 2022. Parecer conjunto das comissões da Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 098, de autoria do Executivo, que objetiva abrir crédito especial ao orçamento de 2022 no valor de R$ 185.586,24 na seguinte conformidade. R$ 185.586,24, infraestrutura urbana, material de consumo. Para a cobertura do crédito adicional especial, serão utilizados os seguintes recursos: excesso de arrecadação, R$ 100.000, termo de convênio 103.029/2022. Anulação parcial, R$ 85.586,24. Pavimentação e recap de vias, obras e instalações. A proposta em questão foi lida na 19ª sessão ordinária de 2022, realizada em 12 de dezembro de 2022. Primeiramente, a posição foi encaminhada à Comissão da Legislação para análise dos aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos expostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Em continuidade ao processo legislativo pela Comissão de Finanças e Orçamento, foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumprem essas comissões analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 098/2022. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2022, assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, José Carlos Mingardi, Cristiano Vicente Davi, Mário de Souza Lopes
e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. A seguir, passaremos a votação de acordo com os limites internos, será nominal. O vereador que for a favor responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço ao secretário que faça sorteio. Rafael Pereira da Silva. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Mary Souza Lopes. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. José Carlos Mingardi. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. Anésio Reinaldo Júnior. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. O projeto de lei 98 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 101 das comissões ao projeto de lei 99 de 2022 do Executivo, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022 e 2025, LDO para 2022, abertura de crédito suplementar ao orçamento 2022 e da outras providências. Parecer número 101, de 13 de dezembro de 2022. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 099/2022, de autoria do Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 no valor de R$ 362.434,23, na seguinte conformidade: R$ 300 mil, pavimentação e recap de vias, obras e instalações. R$ 62.434,23, pavimentação e recap de vias, obras e instalações. Para a abertura de créditos adicionais suplementares serão utilizados os seguintes recursos: excesso de arrecadação, R$ 300 mil, processo número 2022, 1351972. Anulação parcial, R$ 62.434,23, pavimentação e recap de vias, obras e instalações. A proposta em questão foi lida na 19ª sessão ordinária de 2022, realizada em 12 de dezembro de 2022. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise dos aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Em continuidade ao processo legislativo, pela Comissão de Finanças e Orçamento, foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essas comissões analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 099/2022. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para a aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, sala das comissões, em 13 de dezembro de 2022. Assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Reinaldo Júnior, José Carlos Mingardi, Cristiano Vicente Davi, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. A seguir, passaremos a votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador for a favor responderá sim, o vereador for contra responderá não. Peço à vereadora que faça o sorteio. Cristiano Vicente Davi. Sim. Mendes Souza Lopes. Sim. Anésio Reinaldo Júnior. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim.
Projeto de Lei 99 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 102 das comissões ao projeto de lei número 100, 2022, do Executivo, que dispõe sobre inclusão e alteração de meta-diretrizes ao PPA 2022-2025 e LDO para 2022, abertura de crédito suplementar ao orçamento 2022 e da outras providências. Parecer no 102, de 13 de dezembro de 2022, parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 100/2022, de autoria do Executivo, que objetiva abrir créditos adicionais suplementar ao orçamento de 2022 no valor de R$ 396.033,08 na seguinte conformidade: R$ 396.033,08, manutenção da assistência social, obras e instalações. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$ 396.033,08, RDES 2022-01-8759-DM. A proposta em questão foi lida na 19ª sessão ordinária de 2022, realizada em 12 de dezembro de 2022. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno dessa casa, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Em continuidade ao processo legislativo, pela Comissão de Finanças e Orçamento, foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essas comissões analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 100/2022, lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 13 de dezembro de 2022, assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Reinaldo Júnior, José Carlos Mingard, Cristiano Vicente Davi, Mari de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. A seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao secretário que faça sorteio. Cristiano Vicente Davi. Sim. José Carlos Mingard. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Anésio Reinaldo Júnior. Sim. De Souza Lopes. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Projeto de lei número 100 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer número 103 das comissões ao projeto de lei 101 de 2022 do Executivo. Dispõe sobre inclusão, alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2022, abertura de crédito suplementar ao orçamento 2022 e da outras providências. Parecer número 103, de 13 de dezembro de 2022, parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento.
O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 101/2022, de autoria do Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 no valor de R$ 342 mil, na seguinte conformidade: R$ 342 mil, manutenção do ensino fundamental, material de consumo. Para a abertura de crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: anulação parcial, R$ 342 mil, manutenção de urbanismo, obras e serviços, obras e instalações. A proposta de questão foi lida na 19ª Sessão Ordinária de 2022, realizada em 12 de dezembro de 2022. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos expostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Em continuidade ao processo legislativo, pela Comissão de Finanças e Orçamento, foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essas comissões analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 101/2022. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros desta Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, sala das comissões, 13 de dezembro de 2022, assinam os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, José Carlos Mingardi, Cristiano Vicente Davi, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. Seguir passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora que faça o sorteio. Cristiano Vicente Davi. Sim. Anésio Rinaldo Júnior. Sim. Meire Souza Lopes. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Projeto de lei 101/2022 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão extraordinária. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus acompanhe todos vocês.